Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao último vídeo do nosso dia aqui. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2023, esse é o vídeo das 9 horas e a gente costuma fazer aquele resumo aqui para você das matérias para que você entenda um pouco mais sobre os fatos mais relevantes da política do nosso dia. Então, muita coisa importante chegando aqui para vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, que você possa deitar sua cabeça no travesseiro e dormir os sonos dos justos, sabendo que você está brigando por um país com mais liberdade, sabendo que você está brigando por um país mais justo, ao entender um pouco mais de política e procurar saber realmente o que está acontecendo no nosso Brasil. Então, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Recadinho rápido, se puder, se inscreve no canal. A gente já está quase batendo a nossa meta de 1.300.000 seguidores. Coloca aí no canal, manda aí para o seu amigo, joga no grupo da família e chama todos aí para entenderem um pouco mais sobre política, tá certo? E bora direto para a matéria, sem enrolação, porque hoje é domingo, né? Haja vontade, né, de estar sabendo de política que num domingão à noite tem que ter muita força de vontade e acreditar muito no nosso Brasil. Bora falar de Roberto Jefferson? Vamos entender um pouquinho esse caso aqui. O Roberto Jefferson, também conhecido como Bob Jeff, foi um grande aliado do Bolsonaro, tá? Então ele foi aliado do Bolsonaro, era até um amigo pessoal do Bolsonaro, segundo informações de pessoas mais próximas aos dois. E o Roberto Jefferson, ele está preso hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar o caso. Primeiramente, Alexandre de Moraes mandou prender Roberto Jefferson pelas falas dele, tá? Gravíssimas falas. Lembrando que o Roberto Jefferson é ex-deputado federal. Então ele teceu frases graves contra Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes mandou prender o Roberto Jefferson. Só que antes disso, o Alexandre de Moraes já tinha entrado com ações de indenização por danos morais contra o Roberto Jefferson. Duas, na verdade. Se eu não me engano, não falhe a memória, R$ 100.000 de indenização cada uma das ações, tá? Mas essa informação tem que ser confirmada. E aí teve essas duas ações contra o Roberto Jefferson e teve esse mandato de prisão que o Alexandre de Moraes expediu contra Roberto Jefferson. O que aconteceu? A defesa, e de forma coerente e lógica, tá? Mais do que coerente, entrou com recurso contra o pedido de prisão do Alexandre de Moraes em relação ao Roberto Jefferson. Qual foi a alegação da defesa do Roberto Jefferson? Alexandre de Moraes é parcial. Afinal, ele já moveu duas ações contra Roberto Jefferson e chegou a ganhar essas ações por dano moral. É lógico que tem uma relação de inimizade entre os dois. Então, de forma alguma, Alexandre de Moraes poderia ser o juiz do caso aqui. E por isso ele pediu a suspeição do Alexandre de Moraes. Só para lembrar aqui, só para fazer um adendo, Roberto Jefferson hoje está preso, não é mais pelas falas, só pelas falas, tá? Porque ele descumpriu critérios da determinação do Alexandre de Moraes, mas também lembra daquele caso onde ele jogou granadas e deu tiros em direção à Polícia Federal? Pois é, eu teci críticas a essa ação de Roberto Jefferson e continuo com o meu posicionamento. Ele extrapolou totalmente a esfera da legalidade ao fazer isso, tá? E realmente foi preso, e uma das questões que o mantém hoje na prisão é essa, a forma que ele agiu em relação aos policiais federais. Mas vamos lá, vamos direto ao foco aqui e o assunto. Alexandre de Moraes é ou não é impedido e suspeito nesse caso do Roberto Jefferson? Pois é, para mim, que sou um mero mortal, eu vejo sim um caso de suspeição aqui em relação ao Alexandre de Moraes e ao Roberto Jefferson. É lógico que há um caso de inimizade, uma aversão entre os dois, trocas de ofensas, então, sem sombra de dúvidas, há uma animosidade aqui. Mas, para os Supremos da Corte, não há. De 10-0. Não foi 11-0, tá, pessoal? Foi 10-0, porque o Alexandre de Moraes, como ele era o objeto do recurso que o Roberto Jefferson impetrou, ou seja, Roberto Jefferson entrou com esse pedido de suspeição contra o Alexandre de Moraes. Então ele não votou. Então, por 10-0, todo mundo entendeu que não tem nada a ver. Não, aconteceu. Olha o argumento. Aconteceu tem muito tempo. Então, nós não damos crédito para você, o Roberto Jefferson.
Então vai ser o Alexandre de Moraes, vai continuar o Alexandre de Moraes. Pois é grave quando a gente vê que a justiça passa a tomar algumas ações, algumas medidas assim, mais pelo sentimento da ação, porque pelo direito, pela letra da lei propriamente dita. Mas afinal, eles são os supremos, né? Embora não eleitos pelo povo, eles interpretam uma Constituição. O único poder que eu tenho é de interpretar da minha forma para passar para vocês o meu posicionamento. Ver suspeição de Alexandre de Moraes, sim. E decisão judicial a gente respeita, né? A gente tem que acatar. Mas concordar, a gente não é obrigado, porque ninguém manda nos nossos pensamentos, tá? Pelo menos ainda, né? Vamos lá, pessoal. Vou trazer outra informação agora importantíssima para vocês. Vamos falar do ex-juiz, tá? Ex-juiz e mega senador que está batendo um bolão. Vamos falar de Sérgio Moro. Olha só essa matéria que eu trago para vocês agora. Moro apresenta primeiro projeto de lei e mira em procuradoria de Lula. Pois é, pessoal, vamos entender isso aqui um pouquinho mais, tá? No primeiro dia do seu governo, Lula editou um decreto onde ele colocou dentro da Advocacia Geral da União, a Procuradoria Nacional do Combate à Desinformação. Ou seja, na verdade, é um verdadeiro Ministério da Verdade. Ou seja, eles vão apurar o que é fake news, quem traz uma fake news ou não. Então, em sua primeira ação, o Moro mirou no Lula para acabar com isso aqui. O Moro quer que a gente continue tendo liberdade de expressão de poder fazer críticas ao governo Lula. Deixa eu te explicar uma coisinha só para você entender. Quem é que pode dizer o que é informação ou desinformação? O governo, a gente sabe muito bem, e as narrativas, principalmente durante campanha, a gente viu quantas mentiras foram espalhadas. Depois de eleito, agora Lula está atacando o Banco Central. Isso é fake news. Lula disse que Dilma sofreu um golpe. Isso é fake news. Mas esse tipo de coisa, essa procuradoria não vai investigar. Agora, se você falar qualquer coisa contra o Lula, como por exemplo que Lula vai emprestar dinheiro para ditaduras amigas, posso ser censurado, inclusive condenado a pagar multa. E aí é onde o Moro traz em sua redação do seu projeto o seguinte: desinformação é um conceito amplo demais para ficar na mão dos petistas. Ou seja, tem que se definir o que é verdade e o que é mentira. Será que eles podem definir a verdade? Até o passado do Brasil é incerto. Por quê? Porque eles mudam as regras. Ninguém sabe ao certo o que foi verdade ou mentira, porque eles mudam as regras o tempo todo. Então, uma procuradoria como essa, uma procuradoria da verdade, realmente é para caçar opositores. E começa tendo aqui meus aplausos, Sérgio Moro, que começa batendo um bolão e fazendo o que é certo. Pessoal, essa matéria que eu trago para vocês aqui também é bem importante, tá? É do Poder 360. Não vou participar de nenhuma guerra fria, diz Lula a uma entrevista num jornal americano sobre essa briga de Estados Unidos e China, tá? Embora o Lula tenha se posicionado contra Putin, tá? Dizendo que Putin realmente foi o agressor da história no caso da Ucrânia, ele ainda tentou se manter neutro e falou que não vai entrar em nenhuma guerra fria. E aqui talvez eu possa até te desagradar, mas eu vou te dizer que eu concordo com Lula. O Brasil não tem competência, não tem moral, não tem respaldo e, como o próprio Lula disse, é um nanico nesse assunto de guerra para se envolver no meio desse vespeiro. A gente já tem nossos problemas pessoais aqui e seria muito temerário agora tentar tomar um partido, seja contra a China, que é um grande parceiro comercial, seja contra os Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial, seja contra o Putin, que é um grande parceiro comercial. Em relação à Ucrânia, é a vítima da história, mas também a gente não tem muito o que negociar com a Ucrânia. Então, assim, eu concordo com o Lula, tá? Então, o Lula não tem que entrar em nenhum, não tem que entrar nesse ponto agora. Sinceramente, o Brasil tem que enfiar o rabinho pelas pernas aí e não é hora de entrar nesse vespeiro, não é hora de tentar dar uma de que nem de pacificador, como o Lula tentou, e nem tomar partido no meio de uma guerra, porque não é a postura que o Brasil tem, não é a postura que o Brasil levou.
Eu sei que talvez pode ser alvo de críticas aí. Coloca a sua crítica se você concorda comigo ou não, em especial você falar sobre isso aí. Se você acha que o Brasil tinha que meter o bedelho, mandar coisas para a Ucrânia e assumir um lado contra o Putin, ou assumir do Putin contra os Estados Unidos, se é a sua opinião, eu respeito, mas não acho prudente. Vamos lá que tem mais matéria chegando para vocês aqui, ó. Essa matéria foi publicada na revista Isto É. Isso aqui foi considerado uma verdadeira traição por muitos, tá? Por muitos mesmo. Por quê? Porque os evangélicos votaram em peso naqueles que os pastores indicaram, naqueles deputados que realmente prometeram entrar lá para defender as pautas de costume, defender as pautas dos mais conservadores e dos cristãos. Mas isso aqui, infelizmente, que a revista Isto É trouxe, não é mentira, tá? Eu liguei para um deputado, amigo meu, tá? Que é até do agro, do setor do agro de Minas Gerais, e conversei um pouquinho sobre o que estava acontecendo com essa questão da bancada evangélica. E realmente a bancada evangélica esqueceu o Bolsonaro e está alinhando cada vez mais com Lula em troca de cargos, em troca de benefícios. Isso é perigoso, tá? Deixa eu te explicar por quê. Existem três grandes bancadas lá dentro do Congresso, tá? Parece piada, mas não é. É o BBB, tá? Então, as três maiores bancadas que nós encontramos dentro do Congresso hoje é a bancada do boi, que é a bancada ruralista. É a bancada da bala, que é a bancada da segurança pública. Em 2018, principalmente, muitas pessoas foram eleitas por ser um general, por ser um capitão, por ser um delegado. Então, a bancada da bala, que é da segurança pública, se fortaleceu muito. E também a bancada da Bíblia. O Brasil é um país temente a Deus, é um país cristão por natureza, em sua maioria. Então, assim, é normal e é perceptível que exista uma bancada evangélica forte lá dentro, tá? Uma bancada cristã, a bancada da Bíblia, tá? Evangélicos e católicos, enfim. A bancada da Bíblia, que é a bancada mais conservadora. Só que agora, essa informação aqui da revista Isto É, mostra que eles estão se bandeando para o lado do Lula, inclusive fazendo vista grossa para questões importantes como do aborto, dentre outras, que Lula quer emplacar aí no nosso Brasil. Olha o que a revista Isto É diz aqui. Depois de 4 anos aliados a Bolsonaro, em quem encontravam eco nas pautas conservadoras, os integrantes da bancada da Bíblia agora acenam ao governo Lula. A coincidência, e assim, é só coincidência, tá? Não estou fazendo acusação a ninguém, não estou falando que ninguém é assim, mas a coincidência é que a bancada evangélica resolve apoiar Lula depois que a deputada Adriana Ventura, que é do Partido Novo, que faz um trabalho espetacular, anunciou que Lira separou 3 bilhões para entregar para os deputados aliados, inclusive aqueles novos que entraram agora. Mais ou menos 15 milhões para cada deputado, só para ele já começar turbinando aí a sua base eleitoral logo no início do governo Lula. É coincidência demais, não é, gente? Que sorte que esses deputados têm de ter 3 bilhões em conta liberados a partir do orçamento secreto que Lula e Lira vão liberar em troca de apoio a Lula, né? Que coincidência grande, né? Pois é, mas muita gente considera como uma verdadeira traição da bancada evangélica em relação ao povo. E eu queria saber a sua opinião aí, tá? Vamos falar de Bolsonaro? Vamos falar de uma fala polêmica aqui de Bolsonaro, tá? Querem prender Bolsonaro, grande parte, pelo fato que ele questiona resultados eleitorais, tá? Então, assim, não é novidade para ninguém que Bolsonaro não foi só uma vez que ele falou que ele não concorda que Lula foi devidamente eleito. Pelo contrário, ele acha que teve uma manipulação, ele acha que realmente não foi da maneira adequada que a eleição ocorreu, tá? E essa matéria do Metrópolis aqui retrata isso, tá? O título da matéria, pelo menos diante do TSE, não consegui ser reeleito, diz Bolsonaro em evento nos Estados Unidos. Então, assim, Bolsonaro está fazendo uma série de palestras, de eventos. Lula, lá nos Estados Unidos, falou que não vai pedir extradição de Bolsonaro, até porque não tem crime. Lula falou que essa é uma função do judiciário. Lula não quer enfrentar esse embate, ele já tem
uma rejeição muito grande da base dos eleitores do Bolsonaro em relação a Lula. Afinal, a maioria que votou no Bolsonaro não gosta da gestão Lula nem um pouco. Então, Lula não quer trazer de volta o Bolsonaro e assim, para Lula seria até um ativo negativo trazer o Bolsonaro de volta através de um pedido de extradição ou algo assim, sem contar a questão diplomática. E outra, vamos ser sinceros, uma coisa é o que acontece diante das câmeras, outra coisa é o que acontece por detrás das câmeras. Vamos lá, se você fosse Lula agora, tá? Imagina você numa conversa com o Biden. Você chega até o Biden e fala, ó, vamos mandar o Bolsonaro extraditado e vamos prender o Bolsonaro. E o Biden te fala não. Você viria aos holofotes e pagaria de fraco, dizendo, ó, eu pedi, mas o Biden negou. Ou você viria aos holofotes, não, eu sou benevolente, deixa o Bolsonaro, eu não vou pedir, isso é questão do judiciário. Então, uma coisa é o que acontece detrás das câmeras, uma coisa é o que acontece na frente das câmeras. Isso aqui tem muita água para rolar ainda. Mas Bolsonaro está disposto a enfrentar o sistema e voltar para o Brasil. Mas sabendo aqui o que ele pode enfrentar. E aqui é um ponto interessante, tá? Um ponto bem interessante. Inclusive devido ao fato de que se Bolsonaro realmente for preso, será que ele vai perder a base Bolsonaro? Será que realmente o Lula, o judiciário vão continuar, vão conseguir segurar essa narrativa que não há uma perseguição em relação a Bolsonaro? É sério. Será que as pessoas acreditam que não? Se a gente prender Bolsonaro, ele vai ser desmoralizado? Lula sabe que não. Lula é esperto, é sagaz e ele sabe muito bem. Bolsonaro no Brasil, se for preso, vai com toda certeza acirrar os ânimos de muitos brasileiros. Então, assim, para Lula, e isso aqui já foi dito em vários veículos de comunicação, já foi dito em vários jornais, para Lula já não é bom negócio mais ficar com esse papinho de Bolsonaro preso, tá bom? Vamos lá, vou trazer mais uma matéria para vocês aqui, juro que não vou enrolar. Vamos, por que eu estou falando tanto sobre essa questão dos juros do Banco Central, dessa questão da autonomia do Banco Central? Essa matéria do Valor Econômico aqui foi muito boa. Ela fez críticas sobre a manifestação da Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, tá? Do Partido dos Trabalhadores, cujo Lula é o maior símbolo ali. Ela falou que não, que Lula foi eleito presidente e quem manda na história toda é Lula. Então, o Banco Central que se adequa. Pois é, as respostas e as reações foram imediatas. E enquanto a turma do PT não aprender que esse jogar para a galera não funciona mais como funcionava em 2002, a coisa vai ficar feia. Tá? Vai ficar feia pro lado do Lula, porque Lula tá na era da internet, Lula não sabe nem usar a internet novo, direito, como ele mesmo falou, tá na era da internet, o povo lembra, o povo se recorda, o povo divulga um pro outro o que tá acontecendo. E, sabe, as pessoas hoje se interessam mais. Um exemplo disso é você me assistindo aqui. Você se interessa em saber o que está acontecendo com o Banco Central, por que é tão ruim. Eu já fiz vários vídeos falando esses ataques do Lula ao Banco Central. O deputado Sanderson, ele falou sobre essa questão dos ataques ao Banco Central. E assim, o que é importante que vocês entendam, tá? Então, isso aqui é a CNN entrevistando o deputado Sanderson. Quanto mais o Lula ataca o Banco Central, quanto mais o Lula ataca as instituições, ataca o Michel Temer, chamando ele de golpista, mais a mídia dá visibilidade a deputados de direita, como por exemplo essa entrevista aqui do Sanderson, explicando o quão teratológica, o quanto é uma aberração essas falas de Lula. A própria Globo News falou que é desastroso a atuação de Lula e as falas de Lula em relação ao Banco Central. Pois bem, é o começo da queda, não tenham dúvida disso. Pessoal, 19 minutos de vídeo num domingão. Peço perdão, mas nós vamos pesar no freio aqui, vamos fazer o vídeo um pouco menor, tá? Então deixa o seu comentário, se ficou até o final, coloca no comentário, eu fiquei até o final. O que você concorda ou discorda de mim? Você viu que eu elogiei Lula nesse vídeo aqui, falando que realmente o Brasil não tem que se enfiar no meio desse vespeiro, no meio dessa guerra,
porque o Brasil não tem naipe para isso. Pode ser que você me critique. Coloca no comentário, de forma educada, ordeira, lógico. Assim a gente evolui a democracia, tá? Assim a gente cresce como pessoa. Então coloca no comentário sua crítica. Agora, se não critica e se acha que eu tô certo, coloca o elogio. É assim que eu aprendo a trazer conteúdo com mais relevância e mais qualidade para vocês, tá bom? E por fim, mas não menos importante, eu tenho que fazer o jabá, eu tenho que me preocupar com o pão das crianças, né? Pessoal, se você não conheceu ainda o nosso e-book, o nosso livro 20 Regras para a Vida. O feedback de quem está comprando esse livro é muito legal. Esse livro é meu, fui eu que escrevi, e ele retrata o seguinte: eu, para minha evolução pessoal, eu comecei a investigar e estudar pessoas que marcaram o mundo. Gandhi, por exemplo. Então eu pego as palavras, as frases mais importantes e sintetizo. Eu tento fazer um estudo para entender o que ele quis dizer. E aplico isso na minha vida. Isso me fez crescer financeiramente. Isso me fez crescer como pessoa, como marido, como pai, como cristão. Então, se você acha que isso pode ser útil para você, seja muito bem-vindo. Conheça aqui o nosso livro. O preço é simbólico, por exemplo. Thomas Edison escreveu a frase: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Como eu apliquei isso na minha vida? Como eu utilizei isso dentro da minha vida para evoluir como pessoa? Aqui nesse livro eu trago a explicação para você, tá bom? Então talvez esse livro pode ser útil. O preço é simbólico, R$ 5,99. Você já compra aqui pela Hotmart, já baixa e já começa a ler. E eu espero que ele evolua você, assim como foi um período quase que espiritual para que eu pudesse evoluir depois da minha experiência de quase morte na UTI. E isso é uma história que eu vou contar para vocês mais para frente. Mas eu precisei evoluir espiritualmente. E eu explico isso aqui no vídeo para vocês, como foi, no livro para vocês, como foi a minha evolução. Então, se quiser, tá na descrição aqui e tá no primeiro link, tá bom? Abraço, fica com Deus, obrigado por tudo. Eu estou muito grato com a minha vida e com ter você aqui. Você é um presente na minha vida para mim, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã, segunda-feira, a gente está aqui cedinho para continuar cumprindo a nossa missão. Abraço.